Olá, internautas, sejam muito bem-vindos. Está começando o programa Bastidores e a nossa entrevistada de hoje é formada em Comunicação Social e pós-graduada em Artes e Cultura pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciou sua trajetória no jornalismo na extinta TV Tiradentes, afiliada da TV Bandeirantes. Pouco tempo depois, foi fazer parte da equipe da TV Panorama, afiliada da TV Globo em Juiz de Fora. Atualmente, TV Integração. Já atuou como repórter, assumiu a bancada do MGTV segunda edição e atualmente é editora-chefe e apresentadora do MGTV primeira edição. É isso mesmo, gente, é ela. Érica Salazar vai contar histórias e casos vividos ao longo dos seus 16 anos de profissão. E para esse bate-papo também contamos com a presença de Davi Bacelar, Kimberly Salles e Carolina Freitas. Venha com a gente descobrir os bastidores do jornalismo. O nosso programa está só começando. Olá, Érica. Olá. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Você que é um ícone do telejornalismo local. Imagina, obrigada. E para essa conversa, eu vou começar chamando a participação do Davi Bacelar, que tem uma pergunta para você. Vamos lá, Davi, tudo bem? Olá, Érica, tudo bem? Tudo. Queria começar com uma pergunta bem pessoal. Queria saber como você se prepara para um programa ao vivo. É engraçado isso, porque eu trago muito do teatro, algumas experiências que eu vivi enquanto fazia faculdade de jornalismo. Eu fiz 2 anos de teatro no grupo de divulgação e lá eu aprendi que é importante a gente sempre entrar no ar com adrenalina. Então, no dia que eu estava calma demais, o diretor chegava para mim e falava: "Você está nervosa?" Eu falava: "Não, estou calmíssima." Então, você fica nervosa porque a adrenalina é importante, você precisa ficar nervosa para você ter uma concentração maior. E eu carrego muito isso para a TV. E a gente entra ao vivo. A diferença é que a gente não tem o público do teatro ali me olhando, mas eu tenho uma lente que eu preciso olhar e eu preciso me comunicar com as pessoas. Então, eu sempre entro com adrenalina. Eu apresento o jornal desde 2001, não só apresentando, mas revezando com reportagem, com externa, enfim. E eu sempre pensei em carregar a adrenalina que eu aprendi a ter no teatro, principalmente nos dias de estreia, para a TV. E isso faz uma diferença imensa, porque aos poucos, por exemplo, eu sempre brinco que no dia que eu tô calma demais é o dia que eu gaguejo, é no dia que eu erro, é o dia que eu tô desconcentrada, e não é legal. Então, no dia que eu tô mais nervosona mesmo, que eu sei que tem alguma matéria que tá pegando, ou alguma coisa que não tá pronta, ou que alguma coisa pode dar errado, é o dia que o jornal sai limpinho, sem nenhum erro, por incrível que pareça. É um paradoxo mesmo. Então, eu carrego muito essa experiência de ter adrenalina, de ficar nervosa, sim, até hoje. Óbvio que é um nervoso diferente da inexperiência de antes, e agora estou muito mais acostumada, mas eu acho que ele é importante. Então, no bastidor, primeiro, o primeiro impacto que a gente tem quando a gente vai apresentar o telejornal é exatamente o dessa adrenalina, falar: agora tem que ir, porque abriu a câmera, eu estou ali com a cara na televisão e alguma coisa vai ter que sair, mesmo que eu não tenha teleprompter, mesmo que eu não tenha script, mesmo que falhe alguma coisa, enfim, o jornal vai no ar, eles abrem a programação e ali, a partir dali, de preferência que não dê nada errado, mas que o telespectador pelo menos não note que deu errado, mas essa adrenalina é importante porque eu fico bem mais concentrada. A gente sabe que nas entrevistas ao vivo, às vezes o entrevistado pode não chegar a tempo, né? Pode acontecer milhões de coisas com ele. Você lida bem com esse tipo de situação? Já aconteceu com você? Acontece todo dia. Acontece todo dia. A gente sempre planeja o jornal com muita antecedência de horas, na verdade, né? A gente planeja um dia antes, mas com antecedência de saber que no primeiro bloco pode entrar aquele tipo de entrevista, no segundo tal, porque precisa ter uma organização, porque a gente trabalha como se fosse uma engrenagem, né? Então, assim, eu preciso entregar um script, pelo menos, no mínimo organizado, porque eu tenho o cara do áudio, eu tenho o cara que vai cortar as câmeras, tem uma série de pessoas que estão envolvidas ali para aquilo ir para o ar do jeito que as pessoas estão vendo. Então, assim, a gente se organiza, faz lá o planejamento, faz lá o script, coloca, eu sei que, sei lá, o primeiro entrevistado vai entrar no primeiro bloco, o outro, e assim vai.
Só que aí acontecem esses imprevistos. De atraso, hoje foi um dia que aconteceu um imprevisto. Então eu sempre brinco que assim, sem emoção ele nunca vai. Então assim, o entrevistado ia abrir o jornal, o que é raro de eu colocar, uma entrevista ao vivo no primeiro bloco, mas era um factual. Era volta de estrada, de feriado e tal, era o assunto do dia. Então, quando faltavam 3 minutos para o jornal entrar, no ponto, o editor que coloca o jornal no ar me fala, olha, o entrevistado ainda não chegou, geralmente a gente pede para eles chegarem no mínimo meia hora de antecedência. E aí, o que a gente faz? E eu no ponto, assim, não, espera mais um pouquinho, aquela coisa da experiência mesmo, porque não é de atrasar. A Fátima Bernardi sempre me estoura tempo, ela sempre atrasa, a gente vai ter ainda uns 10 minutinhos para pensar no que fazer. Mas, se ele não chegar, começa a repaginar o jornal todo, e nisso o jornal já quase entrando no ar. E aí a gente começa, a adrenalina aumenta, a emoção aumenta, e aí, na hora que eu já entrei com o jornal no ar, já estava na escalada, me passa no ponto. A entrevistada acabou de chegar. Aí eu... Então, vamos lá, vamos concentrar agora e vamos começar tudo de novo. Isso é uma rotina. Eu digo que se o jornal fosse gravado, ele não seria tão emocionante e tão bacana quanto é quando ele é ao vivo. Que ele é sempre ao vivo. Então, eu acho que isso faz parte da nossa rotina e a gente tem que ter o equilíbrio para saber lidar com isso diariamente. Porque não é só o problema com o entrevistado. É um problema de um link que não entra, é um problema de uma equipe que atrasou, é um problema, sei lá, já aconteceu do repórter passar mal ou do entrevistado passar mal em cima da hora, ao vivo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Como que a gente prepara para tudo? Eu penso sempre num plano B. Eu sempre penso que eu estou no ar e que alguma coisa vai dar errado. E que se der errado, eu já jogo aquilo ali. Então, a sensação que as pessoas têm é que não existe erro. E essa é a melhor sensação que a gente tem quando a gente vê aqui no ar e que realmente não aconteceu algo que as pessoas pudessem notar que estava errado. Então, trabalhando com esse plano B, eu sempre digo que o repórter ou o apresentador tem que estar pronto para tudo. O repórter na rua está com as informações, porque se não chegasse o entrevistado, aquilo ali foi anteriormente apurado. Então ele podia entrar sozinho. Eu chamo, ele não entra, eu tenho que ter a cara de pau de inventar alguma coisa para dar uma desculpa e falar, não entrou agora, mas daqui a pouco vamos tentar, ou daqui a pouco... Então a gente está num formato também de linguagem do telejornalismo que é um pouco mais descontraído e que me permite até sair desses embaraços com mais facilidade. E é uma rotina, todo dia. Não tem um dia que o jornal, que o espelho, que o script que a gente faz vai certinho no ar. Ele sempre é modificado no ar. É uma matéria que edita e que não está pronta a tempo. Então, é uma coisa que a gente lida. Então, a gente está acostumado com imprevistos diariamente. E eu acho que é isso que é o legal. No dia que explode de problemas, é o dia que o jornal vai tranquilinho no ar. No ar. Não para colocar no ar, já é uma outra história. Que é uma adrenalina, é um estresse tamanho, assim, sabe? A emissora realmente para se envolver naquilo ali. Mas é uma coisa que faz parte da nossa rotina, sem sombra de dúvidas. E que é uma coisa legal. Acho que se fosse tudo muito certinho, eu ia não achar a mínima graça. Bom, como você disse, a questão do teatro te ajudando, né? Ajuda demais. O teatro ajuda a gente a lidar com o improviso, né? E então, a gente, além das técnicas de dicção, de improvisação, eu acho que a gente lida muito com isso no nosso dia a dia, inclusive, independente de estar no ar ou não. Então, assim, a gente cria um jogo de cintura que eu já sou muito assim, né? No ar, eu falo que eu sou tímida, eu sou mesmo, as pessoas ainda não acreditam, mas assim, no ar eu transformo, talvez entre até uma parte de atuação mesmo, sabe? De me virar e de tentar passar isso pro público. A gente tá tudo bem, tá? Olha, tranquilo, tá ótimo, tá dando tudo certo, super certo. As pessoas têm essa sensação. E aqui por dentro eu tô gelada, tô tremendo, tô desesperada, tô descabelando. Mas a gente tem que ter um equilíbrio de passar que tá tudo ok. Porque é a notícia que interessa. Então é isso que o telespectador quer saber. Ele não quer saber se o link vai entrar ou não, ele quer saber da notícia. Então, assim, esse jogo de cintura a gente tem que ter. No jornal ao vivo a gente tem que entender que tudo pode acontecer. E acontece. Sempre, todo dia. Perfeito. E agora, Kimberly, por favor. Você já teve que dar alguma notícia ruim de um familiar, um conhecido que, assim, houve um falecimento, alguma Sim. coisa assim? E se teve, né? Como é que você reagiu, assim? Como é que foi pra você? Se você conseguiu ficar bem, assim? Conseguiu ficar calma? Eu vou me emocionar agora, Amanda. O jornal mais bonito que eu fiz, já começo a chorar porque eu sou italiano, misturado com espanhol, foi o jornal que o nosso amigo querido, Antônio Marcos, sofreu um acidente. Ele era professor em Ubá,
e ele saiu para trabalhar um dia de manhã normal, como todos os dias. Eu fazia o MG2 na época. E aí eu pegava só meio-dia, até ligarem para minha casa. Eu esperava que era para trabalhar, para fazer do primeira edição e tal. Mas era para me avisar que ele tinha morrido no acidente. E ele era muito meu amigo e muito companheiro e tal. E era a pessoa que levava muita alegria para a nossa redação. E aí eu falei, faço ou não faço jornal? Algumas pessoas não conseguiram fazer. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Vou fazer porque eu estaria fazendo, é uma homenagem para ele e tal. E fui para a TV. Daquele jeito, né? Cheguei lá, o clima era literalmente de velório e a gente foi cobrir o acidente, que é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, mas quando é perto da gente, quando se aproxima, é que a gente sente a nossa responsabilidade com relação às notícias que a gente tem dado. E aí eu fui para a TV, foi um dia assim muito pesado que não sai da nossa cabeça. Cobrimos a matéria e como eu fazia o MG2, o factual todo foi por primeira edição. E o MG2 foi um jornal até um pouco mais leve com relação a essa notícia. Então a gente deu muita matéria de comportamento, deu muita matéria do perfil dele e tal, que era um companheiro. Então, e na época a gente tinha uns repórteres que brilhavam nos textos de uma tal forma tão delicada. E eu lembro que eu apresentava as notícias do jornal, segunda edição foi todo em homenagem a ele, todo. Foram uns 12 a 15 minutos só de homenagem a ele. E a gente, várias pessoas ligavam para a TV e falavam, foi o melhor jornal que você fez até hoje. E nisso eu já tinha, sei lá, uns 7 anos de experiência de TV. E aí, todo mundo de preto, não tinha como, a gente estava com esse espírito mesmo. E eu lembro que eu apresentava a matéria, chorava, na que a matéria entrava, chorava, passava pó. Aí, Érica, respira que vai entrar mais uma. Aí chamava a matéria, não derramei uma lágrima no ar. Mas os bastidores daquilo ali, eu acho que é uma coisa que eu sempre relembro e sempre com muita emoção e com a certeza de uma missão, de um dever nosso que foi cumprido como companheiros, né? Como se a gente entregasse, sim, olha, esse era você pra gente e pra comunidade. Então, assim, é uma coisa que sempre, todo dia 19 de maio, eu nunca esqueço a data, a gente volta a lembrar isso sempre, e a gente sempre lembra de casos, volta e meia, a gente lembra de algum entrevistado que ele era muito brincalhão. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque acidentes a gente faz sempre, a gente sempre lida com muitas perdas, a gente se envolve com muitas coisas também, mas quando é alguém que é muito próximo, a gente sente aquilo na pele. É uma experiência que eu não tinha vivido, espero nunca repetir isso, porque acho que foi uma coisa que foi para ficar na minha vida, na minha carreira mesmo, né? Então, mas a gente sai leve na sensação de ter uma missão cumprida para ele, né? Uma missão de ter deixado para ele, olha o legado que você deixou, ele deixou para o seu filho, deixou para todos nós, né? De viver leve e de levar a vida dessa forma. Então, mas é duro, sim, mas a missão do jornalismo foi cumprida, a missão nossa como colegas e como amigos também. Eu acho que isso é muito do papel de humanizar o jornalismo também. E a gente sempre faz muita questão disso. Eu acho que o que merece tem que ser dado daquela forma e sempre pensar em humanizar, sempre pensar no outro que está assistindo, porque ali tem famílias, tem outras pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo todo, e a gente às vezes é muito frio, chega já atacando, querendo a notícia a todo custo, e a gente também se emociona, né, não tem como a gente se livrar disso, e eu acho isso importante, que a gente não seja robô sempre, né, que a gente seja mais humano e que chore quando tem que chorar e que leve emoção, de fato, para afetar as pessoas. Acho que esse foi o que mais me marcou, com relação à perda mesmo, né, coisas bem pesadas. Érica, com certeza ele ficou muito feliz com a homenagem, viu? Bom, gente, e agora alguém tem uma pergunta mais leve? Érica, e com o teleprompter? Você já teve alguma dificuldade? Já travou? Teve dificuldade para ler, né? Já que você é míope. Eu tenho meio grau de miopia em cada vez, mas eu sempre falo, parece pouco, mas ele fica longe, fica no escuro para eu ler o TP. Mas a minha estreia como apresentadora e o teleprompter, olha, vou te falar que foi um caos. Porque na época ainda tinha bancada, então a gente controlava o teleprompter. E aí a gente pisava para ele andar e pisava para ele parar.
na nossa velocidade. A gente tinha lá a velocidade, a gente acertava isso, e a partir dali era só pisar para começar e parar. E aí foi eu lá. Até então, quando eu fazia a apresentação, eu ficava com o Sérgio do meu lado, na primeira edição, cobrindo alguns sábados, algumas férias e tal. Até que eu virei apresentadora da MGTV segunda edição, fiquei sozinha. E aí eu tinha que me virar ali. E o TP era o grande problema de qualquer apresentador. Você podia interpretar, você podia ler tudo, você podia fazer qualquer coisa. Agora, o raio do TP para tocar aquilo era um inferno. Então, vamos lá. Todas as técnicas e tal. E aí eu apertei. O jornal começou, eu apertei ele para ler. Ele começou a andar, não parou nunca mais. E eu, de salto, não achava. E eu ficava assim. E o jornal foi passando todo no teleprompter. E eu vendo as laudas indo. E eu já assim, aí eu entrava, eu ficava com papel também na bancada, eu olhava, não achava nada, porque nessas horas a gente não acha nada, e o tempo passando, e aí eu falei, vou ter que improvisar alguma coisa, enfim, no final deu certo, chamei a reportagem e consegui depois controlar o TP. E aí eu bolei meu outro plano B também, eu sempre tenho meu plano B, né, depois disso, até então não tinha, até na minha estreia, e aí eu estava sempre assim, se falhar, eu preciso improvisar alguma coisa, já li a outra lauda, então assim... A minha estreia foi um desastre, né? Eu estreiei no MGTV segunda edição com o TP me literalmente pegando pelo pé, porque eu fui acelerar, ele só recebeu um comando, o outro, não sei o que aconteceu, que ele disparou, e o jornal foi inteiro. Eu vi o jornal andando. E aí... Mas depois a gente vai aprendendo a lidar com o equipamento, é aquela coisa, né? A gente depende disso para ler, enfim. E aí eu fui aprendendo a lidar com aquilo, no final já estava fera no teleprompter. Também, uma hora eu tinha que aprender, não tinha como. Mas, olha, o coração veio aqui, ó, na boca. Porque era eu sozinha, estava inexperiente, era um jornal que só tinha eu, não tinha quem me salvasse ali. Então, assim, as histórias do TP, eu acho que qualquer apresentador vai ter uma história com o TP. Pelo menos um apresentador que consegue manipular, que toque aquilo ali sozinho. Que era o grande terror nosso. E quem agora? Kimberly. Érica, conta pra gente, que a gente ficou sabendo de uma história de Carandaí, né, da cidade de Carandaí. Você pode contar pra gente? Claro. O de Carandaí foi um problemático porque eu xinguei. Não recomendo pra ninguém isso, e isso também foi uma lição pro meu plano B, pra eu ficar muda quando eu estiver no ar. Então era alguma coisa que eu estava reclamando que era técnico, e ficou muito chato, porque era um jornal comemorativo de aniversário da TV, e a gente estava ancorando o Jornal da Cidade. E tem o tal do delay. Na época tinha, porque a gente usava satélite para a transmissão ao vivo. Então, dava um delay aí de uns 5 segundos, por ali. E eu olhava no monitor, eu ainda estava passando a matéria para mim, e eu falando, né? Que eu falo. Só que eu falei, eu já estava no ar, de volta. Ele não estava mais exibindo o VT, como eu estava vendo no retorno. E aí eu xinguei um palavrão, assim, nossa, aconteceu isso. E aí eu falei, meu Deus, isso foi pro ar. Mas não me toquei, achando que não tivesse ido. Até um senhor depois chegar para mim depois do jornal e falar assim, você, hein, bem, acha isso que eu ouvi você falar. A minha cara foi lá no chão, voltou, pediu desculpa, falei que era um problema técnico que tinha dado. Mas assim, isso também serve para a gente ficar atento ao vivo, né? E também aos problemas técnicos. Bom, e hoje em dia esse cuidado tem que ser redobrado, né? Com as redes sociais aí. Muito. É na hora, é imediato. Né? Eu fiquei pensando nisso. Na época ainda não tinha essa coisa tão fervorosa igual a Facebook e tal. Eu acho que não tinha nem Twitter. Eu tinha Twitter, Orkut na época, eu não lembro. Mas não tinha esse retorno imediato que tem hoje. Porque hoje o cara tá na internet e ele tá vendo também. Né? A gente divide muita audiência com o pessoal da internet que tá ligado na televisão. E o comentário é na hora. Às vezes eu saio do jornal, tem lá coisas comentando, que me marcam, sabe? Então, assim, é preciso ter cuidado. Porque é o telespectador que está ali e ele está dando audiência pra gente. Eu acho que é um respeito, né? E é bacana ter esse retorno também, eu gosto. Porque a gente se policia mais. Quem é o próximo? E já aconteceu nessas externas de alguém entrar na frente da câmera, colocar a mão, te atrapalhar, assim, uma história engraçada que você teve que saber lidar? É engraçado isso, porque eu sou de uma época que as equipes eram maiores, então a gente saía sempre com muitos auxiliares. E eles protegiam muita gente na hora da entrada ao vivo. Colocava cone, então assim, era um circo, né? Literalmente. E aí as pessoas tinham muita curiosidade. Ao vivo não, de entrar na frente, fazer alguma coisa, porque hoje a gente é ameaçado no sentido de entrar e Globo golpista, e sabe, isso já aconteceram com alguns
repórteres em Juiz de Fora até um pouco menos, bem menos. Eu respeito a manifestação, mas assim, durante o nosso trabalho realmente atrapalha, desconcentra e tal. Mas é engraçado que nas gravações, sim. E eu, com as minhas inexperiências, fui gravar uma passagem, eu lembro que em Leopoldina era aniversário da cidade, e estava eu, cinegrafista, auxiliar, e era uma festa na cidade, porque era aniversário, estava tendo um monte de evento, e eu tinha que gravar uma passagem. Eu, com a minha inexperiência, falei assim, tinha uma grande ideia, né? Vou contar a história do início da cidade de Leopoldina numa passagem. Olha a pretensão. Então, para você contar uma história da cidade, que na época, sei lá quantos mil anos tinha, era um texto grande, né? Porque eu falei, não tem minha imagem, né? A bonita que vai contar a história toda de Leopoldina numa passagem. Mole pra nós. Quem falou que eu decorava? Não decorava nada. E aí eu comecei, 1, 2, 3, 4, 15, 17. O cinegrafista no final já botou a câmera no tripé, porque não aguentava mais ficar com ela no ombro. E aí eu tinha que andar, entrar numa praça, não sei o que, sair do outro lado. Mirabolante o negócio. Custei pra gravar. Aí aquilo foi enchendo de gente em volta. Foi enchendo de gente em volta, foi enchendo de gente. O que tá acontecendo aqui? Eu virei atração da cidade. As pessoas começavam a subir nos muros para assistir com mais facilidade na arquibancada, até eu acertar a passagem. Daí, na hora que eu acertei a passagem, a galera... torcida. Porque o desespero era tão grande que eles comemoraram junto comigo. E aí que eu fui perceber a quantidade de gente que estava em volta, que era, primeiro, a curiosidade de ouvir o que eu estava falando. Depois que eles descobriram que era nada além do que a festa da cidade, já era para ver o meu erro acontecer, porque o telespectador é cruel, né? Ele vai lembrar só daquilo. Tenho certeza que hoje as pessoas de Leopoldina vão lembrar de mim como uma pessoa que custou para acertar a passagem na hora. Mas a passagem foi, e depois foi pro ar e tal. Eu fiquei maior orgulhosa daquilo, apesar do drama todo. Eu fiquei uma meia hora gravando aquilo. Então é uma coisa assim que hoje eu desistiria. Hoje eu faria um texto mais descontraído, talvez eu nem escrevesse, mas é uma coisa que a gente quer abraçar o mundo com as pernas, né? E a gente acaba se estrepando, e faz parte mesmo da evolução da gente como repórter, como jornalista, enfim. A vontade de aparecer, olha, no início foi brabo, mas foi divertido. Bom, e para encerrar, vamos para a última pergunta. Kimberly, por favor. Érica, teve alguma data especial assim para você? Seu aniversário, Dia das Mães, que você não pôde passar junto com seus familiares, assim, a trabalho? Conta pra gente um pouco mais. A gente, quando está na TV, principalmente porque o jornal ali tem o horário dele para ir, a gente não tem muito fim de semana, feriado. Se a gente não fizer uma escala em que uma parte da equipe dobre para outra folgar, a gente não vai ter nunca. Porque o jornal vai de segunda a sábado, não tem como. Mas tem uma passagem que foi especial para mim, que foi no dia 14 de maio, que é o dia do meu aniversário. Na época, era Dia das Mães. Eu fiz um plantão, era um domingo. E aí eu fiz o plantão na parte da manhã e falei, ok, fiz a minha matéria, entreguei lá a reportagem e fui almoçar com a minha mãe, comemorar o meu aniversário, comemorar o Dia das Mães. E aí, quando a gente sentou num restaurante, eu, a minha família toda, me ligaram da TV de volta. Falaram, olha, preciso que você vá cobrir um acidente que teve agora na BR-040, perto de Santos Dumont. E tem que ser você, porque a outra pessoa a outra repórter que estava lá, ela estava começando naquela semana, não tinha tanta experiência e tal. Aí, na hora, assim, é engraçado, porque eu não falei, poxa, meu aniversário, não, nem discuti, eu falei, tudo bem, pode o pessoal passar aqui e me buscar, e dali eu já fui direto. Então, assim, eu não cheguei nem a almoçar, na verdade. E com isso na cabeça. Então, quando eu cheguei, já estava um engarrafamento imenso, e a gente chegou em Santos Dumont, sei lá, em menos de 20 minutos, menos de 15 minutos, porque a gente leva meia hora, 40 minutos para chegar lá. Do desespero de chegar antes de pegar a imagem e tal. O cinegrafista e o auxiliar chegaram rapidão lá no restaurante e fui embora. E com aquilo na cabeça, eu sempre fiquei muito tensa para cobrir acidente. E aí, quando eu cheguei lá, era um acidente com um ônibus cheio que ia do Rio para Belo Horizonte. O ônibus estava lotado, era um ônibus da Útil, que bateu de frente com um caminhão de sal. Então, assim, eram 11 mortos. E a gente chegou logo depois do acidente. A gente chegou praticamente junto com o bombeiro, com a polícia rodoviária, com todo mundo. Então a gente viu muita coisa que a gente tinha que olhar para saber o que não colocar no ar. Então eles estavam na hora tirando os corpos e tal, muita gente ferida, enfim, uma confusão danada. E eu comecei a tremer loucamente.
Mas apurei e fiz a matéria. Essa matéria foi para o Fantástico no dia, foi a primeira matéria em rede nacional. No dia seguinte, acho que foi para o Bom Dia Brasil, se eu não me engano. E eu não conseguia enxergar aquilo como se, nossa, pelo menos estou entrando em rede nacional. Porque eu fiquei 15 dias sem dormir depois daquilo. Eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu vou sentir sempre. Então, foi uma coisa que me marcou, como um aniversário que me marcou, como um Dia das Mães que me marcou, que normalmente é uma data festiva, e que me marcou com isso. E eu sempre, quando eu ia cobrir essas coisas, eu ficava pensando nas pessoas que estavam envolvidas ali. Então, era uma mulher grávida que tiraram, morta. Aí eu falava, esse bebê que está aí, e como é que vai dar notícia para a família? Eu não sei de onde que é essa pessoa. Eu só ficava pensando nisso. E aí, no caminhão era uma família, era uma criança de 2 anos com o pai e com a mãe, todos morreram, e os feridos, com sal no machucado. Então, assim, foi uma situação horrível de se ver, a cena ruim. Eu lembro do cheiro, sabe? Aquela coisa do sangue misturado com óleo diesel, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Então, são coisas que marcam, mas que deixam uma lição para a gente na hora que for entrar nessa ânsia de querer divulgar, pensar que ali antes tem famílias que vão assistir, são seres humanos, são pessoas que estão de uma hora para outra sem a mínima dignidade, né? Morta, estirada no chão ou ferida, enfim. Eu sempre trago isso muito com essa lição, sempre com cuidado com o que vamos colocar no ar, né? Não vamos exagerar. Para quê? É necessário colocar essa imagem? A notícia tem que ser dada, mas como ela vai ser dada? Então, essas coisas a gente vai aprendendo. Essa foi uma coisa que me marcou demais. Por eu ter entrado em rede nacional também, mas pela história. Eu sempre pego muito na história, e principalmente na história que tem seres humanos tanto envolvidos quanto assistindo também, inclusive eu, né, que me toquei profundamente com aquilo ali. Fiquei realmente uns 15 dias sem dormir direito, sonhando com aquilo, tendo pesadelo, e depois a gente vai adquirindo uma frieza, mas eu ainda sinto, é impressionante isso. E eu gosto disso, que eu acho que é um termômetro que a gente tem de não exagerar e não fazer uma coisa que é além, que seja desnecessário. Bom, pessoal, e como o que é bom dura pouco, né? Nosso programa de hoje chegou ao final. Queria agradecer demais a presença da Érica aqui conosco, que passou essa noite, né, contando um pouco das suas histórias com pra gente, né? Agradecer demais a Kimberly Salles, Davi Bacelar, Carolina Freitas. Agradecer também aos bastidores do nosso programa, né? O pessoal do bastidor. Muito obrigado, viu, gente? Isso aí. Bom, e esse foi um trabalho da disciplina de técnicas de entrevista jornalística ministrada pela nossa mestre Aline Maia, do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. E a você que esteve com a gente, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Para subir os créditos. Cuidado, hein? Pode ficar. Você vai entender por quê. Obrigada. Conta pra gente como... Tudo bem, não tem problema. Imitar de novo. Érica, e com o Teleprompter. TP. E com o teleprompter? Ai, gente, chorei.